Livro de Mateus, capítulo 6, versículo 19. Vamos falar sobre as riquezas. Não junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti são trevas, quão grandes são essas trevas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um ou desprezará o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Pais amados, tudo bem? Já ouvi uns relatos que Mamon é um demônio que foi cultuado, que é o Deus da prosperidade, que é o Deus do sexo, Deus do prazer, Deus do dinheiro, Deus da sedução. Aí já ouvi uns depoimentos, né, uns estudos nas redes sociais que Mamon é um demônio, né, é o demônio da prosperidade. Sabemos, amados, que todo ser humano ele precisa de mantimento, de sustento, precisa de um lar, precisa de coisas para manter a sua vida diária. Contudo, amado, quando a gente fala de reino dos céus e separação, essas coisas já não têm mais o controle. Já não tem mais o controle de você, entendeu? Então, a Bíblia fala que tem aqueles que vão botar o seu coração no dinheiro, vão botar o seu coração nas riquezas, e tem aqueles que vão botar o seu coração no Senhor, mas e o Senhor, ele pede obras, o Senhor, ele pede missão, o Senhor, ele pede para você abrir mão do seu eu, para você negar o seu eu. Então, se o seu coração estiver ainda nessa vida, em busca de coisas materiais, em busca de coisas pessoais, você não vai conseguir agradar o Senhor, como está falando aqui, que não dá para a gente tentar agradar um, né, que vai desprezar o outro. A Bíblia fala entre o joio e o trigo. A gente sendo trigo, a gente vai ter que crescer junto com o joio. O joio, amados, é o inimigo, é a dificuldade. O joio é a tristeza. Você tem que estar crescendo do lado da tristeza. Você tem que estar crescendo do lado do seu inimigo, que o joio é o seu inimigo. A palavra fala que o semeador, quando ele vai semear, ele semeou as sementes dele de dia, né? A palavra fala que nós somos luz. Então, o semeador semeou a palavra de dia e o inimigo, que pertence à escuridão, às trevas, lançou as sementes dele à noite, por cima da semente do bom semeador. Então, Jesus fala que tem que permitir que as duas sementes cresçam junto, entendeu? Por isso que a perseguição do escolhido, mano. Porque você está infiltrado, você está lançado no meio do joio. Vai ter que crescer no meio do joio. E a palavra fala que nos últimos dias, quando os anjos vierem ceifar a colheita, pegar os frutos, né, vai separar o trigo, guardar no celeiro, e o joio ele vai ser, né, aquela palha toda que é parecida com o trigo, vai ser juntado para ser queimada. Então quer dizer que o joio é os filhos do maligno e a gente é o trigo. Porém, como no início da mensagem, como eu falei com vocês em relação às riquezas, o mundo, meus amados, é uma ponte. Vocês têm que apenas atravessar a ponte. Vocês não vão construir uma casa no meio da ponte.
O mundo é uma passagem, é um resumo de onde você quer passar uma eternidade. Se a palavra fala que você tem que ser santo, assim como o Senhor é santo, então você tem que plantar uma santidade aqui, deixar um bom testemunho para você poder dar uma vida eterna. Porém, meus amados, é uma vida de perseguição, é uma vida de luta, é uma vida de dor, é uma vida de renúncia, mas a escolha é agora em vida. A nossa escolha, ela é agora em vida. Então, por mais que você queira entrar no reino dos céus, se você não suporta o joio, porque é necessário que ele seja plantado para provar o trigo, mano. O fruto, quando ele é bom, a árvore, quando ela é boa, ela cresce no meio dos espinhos, ela pega raiz em solo, e pode vir sol, pode vir chuva, pode vir tempestade, pode vir o que for, e a boa planta que o Senhor plantou, ela está enraizada e ela não morre. Você está me entendendo? Agora, se o joio tiver mais força e a planta não for boa, ela vai murchar com a pressão do joio, com a opressão, com a perseguição, e ela não vai resistir, e ela vai se tornar um joio também, mano. Entendeu? Então, é uma briga para ver quem vai ter. É uma briga para ver quem vai ter mais força, para ver quem vai ter mais resistência, mas contudo a resistência do homem ele está aqui, ó, na diária. Todo dia ele está se regando, né, com a palavra de Deus, para a gente ficar mais fortalecido. Mas contudo, meus amados, até a planta boa dá fruto ruim. Digamos aqui que eu tenho vários pés de mamão, tem pés de mamões que são lindos, entendeu? E dá cada um mamão enorme, mas dá mamão bichado também, amados, entendeu? Mas dá mamão bichado também. É uma parábola que tem na Bíblia, muito bonita em relação à árvore boa, dar fruto bom, e a árvore ruim, né? Porque a gente já vê a árvore muito ruim, né? De vez em quando dá um fruto bom. Então, é uma parábola muito. Você tem que ser levado a ela com cautela, entendeu? Porque aonde, meus amados, que está a raiz cortada, ao cheiro das águas brotará, mas tem que ter fé para isso, entendeu? Então, é entregar a vida aos caminhos do Senhor, meditar na luz da palavra, para que você venha ter um bom crescimento, para que você tenha raízes em solo, para você dar bastante fruto. Então, é impossível que o joio ele não acampe do seu lado. É praticamente impossível porque você está em terra ainda, você ainda está vivo. Então não tem um local onde que você vai frutificar e próximo de você não vai ter joio. A Bíblia fala que é necessário ter o joio. Se você for comparar aquela parábola das virgens, digamos que tinha ali, né, 5 plantas boas e 5 joios, digamos assim. Foi necessário elas crescerem juntas, até porque para provar quais são as boas e quais são as ruins, tinha que ter um testemunho, né? Então, nos dias de hoje, a gente percebe muito isso. Há muita gente que tem entendimento da palavra e não vive. Há muita gente que está sofrendo, que está chorando, que está tendo aquela opressão maligna. Porém, meus amados, é necessário que as duas árvores continuem crescendo uma próxima da outra. Porque isso é uma prova, isso é um testemunho, isso é um relato de vida para saber quem é quem. Contudo, amados,
cresça, não coloque as suas raízes no mundo, entendeu? Não coloque as suas raízes no mundo, porque o mundo ele não nos pertence. Estamos aqui de passagem. Não coloque o seu coração aqui. Não faça planos para esse mundo, faça planos para uma outra vida, uma outra geração, né? Então, coloque o seu coração no Senhor, fortaleça-se no Senhor, porque o necessário para a nossa sobrevivência Ele vai nos dar. Que Deus nos abençoe.